Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar, já deixa aí o seu like, já compartilha com seus amigos, né? Se inscreve se você ainda não é inscrito e aproveita também para tocar no sininho aqui embaixo para você receber todas as notificações de vídeo. Então hoje nós estamos fazendo um vídeo de review de livro. Então nós estamos começando um novo livro hoje. Até a segunda-feira passada nós estamos fazendo o livro Santo Agostinho no Banco dos Réus, do Ivan de Oliveira Silva. Hoje nós estamos iniciando o livro do John Maxwell, Você Pode Realizar o Seu Sonho. Esse é um livro muito bacana, eu gosto muito do material do John Maxwell. Ele sempre escreve um material para liderança, para motivação, né, em questão de mentalidade, e eu gosto muito do John Maxwell. Confesso que não só eu, mas minha esposa também, nós gostamos muito do John Maxwell. Eu não tenho certeza, mas esse deve ser o 6º livro que eu leio do John Maxwell. Mais pra frente eu vou trazer outros livros para vocês, e hoje nós vamos fazer a primeira parte dessa review. O subtítulo desse livro, ele é 10 perguntas para ajudar você a identificar e agarrar o seu sonho. Lembrando que esse livro foi publicado pela Vida Melhor, tá? E eu queria passar um pouquinho, vamos começar já na introdução. Ele tem muita coisa legal. Um detalhe também importante, ele é um livro que tem 229 páginas, ele é um livro muito fácil de se ler, e não só esse do John Maxwell, mas eu vejo que todos os livros do John Maxwell, ele fala com uma linguagem muito fácil, muito simples de entender, e isso é muito gostoso, porque torna a leitura fácil, torna a leitura gostosa, torna a leitura simples, não é aquele tipo de livro pesado, com vários termos difíceis de se entender. Não, é muito simples e muito fácil, né, o jeito que John Maxwell escreve. Ele faz alguns agradecimentos, como todo bom escritor, e na introdução aqui ele já começa perguntando: qual é o seu sonho? Porque a ideia do livro é exatamente essa, trazer-nos os sonhos à tona para que nós façamos aquilo que nós precisamos para que consigamos alcançá-los, né? Então ele começa aqui perguntando qual é o seu sonho, e ele diz que a maioria das pessoas que ele conhece tem um sonho. Então você provavelmente, né, eu diria que 95% das pessoas tem um sonho. Cada um tem o seu tipo de sonho, mas eu creio que você que está vendo esse vídeo também tem o seu sonho. E o John Maxwell fala exatamente isso. A maioria das pessoas que ele conversa e que ele conhece, elas têm um sonho. Só que, ao mesmo tempo em que todos nós temos sonhos, a maioria das pessoas também não fazem a menor ideia de como vão alcançar esse sonho. Às vezes nós não sabemos o que nós precisamos fazer, o que nós queremos de verdade, quais são as nossas atitudes, o que a gente precisa mudar na nossa mentalidade, o que a gente precisa mudar nas nossas ações. Enfim, esse livro ele vai falar bastante coisa sobre isso. E ele fala também aqui na introdução que a gente precisa saber as respostas, né, em relação a algumas perguntas. E esse livro ele vai fazer exatamente 10 perguntas. Então cada um dos capítulos desse livro é uma pergunta para que você possa se aproximar do seu sonho, né? E aí ele também fala do que é uma imagem certa e do que é uma imagem errada de se ter um sonho. Por quê? Eu vou ler algumas coisas que estão escritas aqui. Então ele fala, por exemplo, uma das coisas que a gente chama de sonho, talvez, né, que na verdade nos prejudica, né? Ele fala de vários tipos de sonhos. Então, por exemplo, sonhar acordado, são distrações do trabalho atual. Sonhos de castelo de areia, ideias loucas sem nenhuma estratégia ou sem nenhuma base na realidade. Sonhos ruins, preocupações que alimentam o medo e a paralisia. Sonhos idealistas, a forma como o mundo seria se você estivesse no comando, né? Sonhos indiretos, sonhos vividos através dos outros. Sonhos românticos, crenças de que alguma pessoa o fará feliz. Sonhos com carreiras, crença de que o sucesso na carreira o fará feliz.
Sonhos com destino, crença de que uma posição, um título ou um prêmio o fará feliz. E sonhos materiais, crença de que a riqueza ou a posse de bens materiais o fará feliz. Então esses são sonhos que não são sonhos de verdade, que não nos motivam a tal ponto, né, e que não são tão verdadeiros assim. Né? Às vezes nós perseguimos algumas dessas coisas, só que na verdade não vai trazer nenhum tipo de satisfação. A gente vai falar, eu estou passando um pouco aqui, falando várias palavras, que ao longo do livro vocês vão entender o porquê. Só que o que eu acho interessante é que John Maxwell, depois que ele passa isso, ele tem uma frase que ele define, né, o que é o sonho para ele. Ele diz: o sonho é uma imagem inspiradora do futuro que energiza a sua mente, a sua vontade e também as suas emoções, dando-lhe forças para fazer todo o esforço possível para alcançá-lo. Então isso é o verdadeiro sonho, é algo que te inspira, é algo que você consegue idealizar, não no sentido aqui idealista, que é como se você estivesse no controle de tudo, não, mas é idealizar aquilo que você aquilo que realmente te inspira, aquilo que te motiva, aquilo que na sua mente, a sua vontade, as suas emoções anseiam. Então isso é bastante legal, tá? Ele pergunta aqui o que nós temos na nossa mente. Então, o que você tem em mente? O que você pensa em relação aos seus sonhos? E aqui ele começa a dar 5 motivos pelos quais as pessoas têm dificuldade de identificar os seus sonhos. O primeiro motivo, né, mais comum pelas pessoas não conseguirem e terem dificuldade de identificar os seus sonhos. Primeiro, algumas pessoas foram desencorajadas por outras, né? Isso é uma questão muito comum, né? Muitas pessoas, muitos de nós já tivemos sonhos derrubados, né? Muitas vezes você pensa algumas coisas, você tem concepções de um sonho e as pessoas ao seu redor te desencorajam, te desmotivam, dizem que isso não tá certo, que isso não é bom, que isso, enfim. Já nisso, eu já quero compartilhar uma questão, né, minha, é que às vezes as pessoas, na verdade assim, as pessoas que te desencorajam, que são as pessoas próximas a você e que são pessoas que te amam, uma coisa que eu já quero deixar aqui alertado, né, é que essas pessoas nunca fazem por mal. Então se de repente seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, né, seus melhores amigos, enfim, seja quem for, te desencoraja dos seus sonhos, são pessoas que te amam e que realmente querem o melhor para você. E eu gosto muito de uma frase, né, de um método de pensamento que é o seguinte: de repente, se você tá com algum problema de saúde, você vai falar com quem? Com o advogado? Não, você vai falar com o médico. Se você tá com um problema na justiça, você vai falar com um mecânico? Não, você vai falar com o advogado, né? E por que quando de repente você vai falar dos seus sonhos, de algo que você almeja, de um determinado sonho específico, você vai falar com alguém que não tem nenhum conhecimento sobre o assunto? Então, quando você tem sonhos pré-concebidos sobre algo específico, muitas pessoas que não entendem o seu sonho e que não sabem sobre o assunto, às vezes vão te desmotivar, e pela falta de conhecimento. Obviamente que existem as pessoas que nos desencorajam com maldade, né? São pessoas que não querem ver o nosso sucesso, não querem ver o nosso sonho sendo realizado, muitas vezes têm inveja, então acabam desmotivando nesse sentido. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui de uma reflexão é isso: que as pessoas que te amam, as pessoas que te cercam, sempre falam, não de forma maléfica, mas sempre buscando o melhor para você. Entretanto, a gente tem que entender que a gente precisa buscar informações. A gente vai falar bastante nesse livro sobre tudo aqui, né, sobre esses 10 pontos do John Maxwell. Então eu gostei muito desse livro porque ele esclarece bastante coisa. Só que esse é um dos pontos que a gente tem dificuldade de identificar nossos sonhos, porque muitas vezes as pessoas acabam nos desencorajando. O segundo ponto em que as pessoas têm dificuldade, né, o motivo pelo qual as pessoas têm dificuldade de identificar os sonhos, é que algumas pessoas estão entorpecidas por desapontamentos e feridas do passado. Isso também é uma questão importante, porque muitas vezes nós tentamos algumas coisas no passado e não tivemos êxito. E aí a gente acaba desistindo do nosso sonho, só que
Isso aqui, a vida é igual um videogame. Você precisa passar fase por fase. Às vezes, numa determinada fase, você vai fracassar, você vai morrer, e você precisa, né, reviver e começar de novo. Né? Então o fracasso faz parte do sucesso, o fracasso faz parte do sonho. Se você nunca fracassar, você nunca vai ter sucesso. Não existe uma pessoa sequer, vocês podem pegar várias biografias de várias pessoas de sucesso, vocês verão que não existe uma que nunca fracassou. Todas as pessoas de sucesso somaram uma determinada quantidade de fracassos. Obviamente isso não existe uma regra, isso não é contabilizado, mas com certeza todas as pessoas de sucesso somaram uma quantidade de fracassos para que viesse sucesso. Então, o fracasso que você teve no passado e os fracassos que você terá no futuro, porque eu já te alerto que você terá muitos fracassos no futuro, isso não pode te entorpecer a ponto de falar, puxa, não, deixa quieto, o meu sonho eu não tô afim de fazer. Então a gente não pode deixar os desapontamentos, as feridas que a gente sofreu, as traições, enfim, todas as coisas que deram errado na nossa vida, a gente não pode deixar isso nos influenciar para que nós não corramos atrás dos nossos sonhos. O terceiro motivo pelo qual nós temos dificuldade de identificar os nossos sonhos é que algumas pessoas têm o hábito de ficar na média. Isso é bastante interessante porque a palavra medíocre, que é muito usada hoje, é muito falada, a gente lembra que há alguns anos ela era usada como uma ofensa. Né? Quando você queria às vezes ofender alguém, você falava, você é medíocre. E hoje em dia, muitas pessoas têm falado, né, que a palavra medíocre, obviamente, se você for procurar no dicionário você vai entender. A palavra medíocre é ser comum, é estar na média, é você não ser alguém de destaque, você tá igual à média, né? Você tá na média. E o John Maxwell fala exatamente isso, né? Algumas pessoas têm o hábito de ficar na média. E se você não se sobressair, se você não fizer mais do que você precisa fazer, ou mais do que a média das pessoas fazem, ou mais do que você tem o hábito de fazer, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Eu ouvi um grande empresário uma vez falando que sobre a relação hoje em dia de funcionário e patrão, que é muito verdade. Né? Os funcionários, pouquíssimos funcionários se sobressaem, pouquíssimos funcionários fazem algo além da média, pouquíssimos funcionários trabalham muito, né, para fazer algo diferente, né, para ser o melhor naquilo que faz. E o que eu ouvi, a frase que eu ouvi para mim faz muito sentido, o que ele diz, que os funcionários trabalham o mínimo possível para não serem mandados embora, e os patrões pagam o mínimo possível para ter alguém, né, ali trabalhando para eles e que eles não precisem fazer. E isso é uma frase triste de se ouvir, porque seria muito legal se as pessoas pudessem trabalhar mais, se dedicar mais, saírem da média, para que também pudessem ganhar mais. Então, em relação aos nossos sonhos, não é diferente. Por quê? Porque se a gente ficar na média, a média das pessoas, elas não realizam os seus sonhos. A maioria das pessoas não realizam os seus sonhos. Então, para que você possa realizar o seu sonho, você precisa sair da média. Você precisa ser alguém diferente. Já o quarto ponto, ele fala que algumas pessoas não possuem a confiança necessária para perseguir os seus sonhos. Isso também é muito verdade. Quanto mais confiança você tem em si mesmo, é menos provável que desista de tentar fazer o que quiser. Então, a autoconfiança é muito importante para a realização dos nossos sonhos. Se nós não tivermos autoconfiança, dificilmente nós conseguiremos. Por quê? Porque a gente vai olhar e falar, puxa, eu não sou capaz. Lembra daquele desenho de antigamente? Falar, ó céus, ó vida, ó azar. Né? Você vai ficar sempre reclamando, sendo que você é a única pessoa que tem o poder de realizar ou de não realizar o seu sonho. Já o quinto e último ponto aqui, que as pessoas têm dificuldade de identificar os seus sonhos, é que algumas pessoas não possuem imaginação para sonhar. Isso também é muito triste e muito verdade. Por quê? Porque você precisa ter imaginação, você precisa sonhar. E sonhar é pensar, é você começar a meditar ali naquilo que você almeja e deseja.
é muito interessante porque o John Maxwell aqui ele fala: acredito que Deus quer que sonhemos, e que sonhemos alto, porque Ele é um grande Deus que quer fazer grandes coisas e quer fazê-las através de nós. Então eu estou muito de acordo com essa frase do John Maxwell, porque, poxa, Deus nos criou, né? Eu não sei no que você crê, não vem ao caso falar de questões religiosas, né? Apesar de que vocês entendem a minha posição, porque eu tenho outros vídeos, né, no canal que eu falo mais sobre isso, mas aqui a gente vai fazer só review de livro. Então, independente do que você crê, eu sei que você foi criado para um bem maior. Então, minha esposa fala muito, né? Não é possível que existem tantas praias bonitas, tantos lugares bonitos ao redor do mundo e a gente não tenha condição e a gente não possa usufruir. Não, você pode. Você pode realizar o seu sonho, como diz aqui, como é o título desse livro. Então, pense, sonhe, foque, gaste um tempo para você fazer um sonho, para você criar o seu sonho, ou para você identificar qual é o seu verdadeiro sonho. E também encorajo vocês a, de repente, fazerem um quadro dos sonhos. Pegue imagens na internet, imprima, colhe em algum lugar numa cartolina, ou de repente coloque num computador, enfim. Mas coloque imagens que remetam ao seu sonho. Mas tenha sonhos que são palpáveis. Eu gosto muito da expressão, né, quando a gente fala de meta, quando a gente fala de sonho, que é a fórmula SMART, ou em português SMART, né, que é a fórmula de que o seu sonho e as suas metas precisam ser mensuráveis, atingíveis, relevantes, temporais e específicas. Então, se o seu sonho não tiver essas 5 características, dificilmente você vai conseguir. Então você chega e fala assim: ah, o meu sonho é ter uma Lamborghini. Tá, mas você tem feito isso? Será que realmente é um sonho? Isso te inspira? Isso te motiva? Isso te faz acordar todo dia pensando? Você acorda e dorme pensando na Lamborghini todo dia? Se não for isso, e for só uma coisa falada ao vento, com certeza não é um sonho que te torna relevante. Não é um sonho que te faz motivar. Não é um sonho que te inspira. Então um sonho precisa ser inspirador. Eu tenho os meus sonhos. Tanto os meus pessoais, como minha esposa tem os dela. Então eu, por exemplo, eu tenho sonhos de falar algumas línguas, eu tenho sonho de estudar determinadas coisas, né, em determinados lugares, eu tenho sonhos, por exemplo, de ter filhos, eu tenho diversos sonhos em que estão muito certos na minha mente e no meu coração, e me inspiram todos os dias. Tudo que eu faço, tudo que eu busco fazer me motiva e me inspira a estar atrás desses sonhos. E aqui por último, ele pergunta, né, por último na introdução, ele pergunta se você está pronto para testar o seu sonho. E aí ele faz uma pergunta aqui interessante que todos nós devemos fazer. Como posso saber quais as minhas chances de alcançar o meu sonho? E aí ele mostra aqui as 10 perguntas na introdução, que são as 10 perguntas que vão ser faladas durante todo o livro, como eu já falei, né, são os 10 capítulos do livro. E as perguntas são: 1. A pergunta da propriedade. O meu sonho é realmente meu? 2. A pergunta da clareza. Eu consigo ver claramente o meu sonho? A pergunta da realidade. Dependo de fatores que posso controlar para realizar o meu sonho? 4. A pergunta da paixão. O meu sonho me incita a realizá-lo? 5. A pergunta do caminho. Eu tenho uma estratégia para realizar o meu sonho? 6. A pergunta das pessoas. Eu incluí as pessoas de quem preciso para realizar o meu sonho? 7. A pergunta do custo. Eu estou disposto a pagar o preço pelo meu sonho? 8. A pergunta da perseverança. Estou me aproximando do meu sonho? A pergunta da realização, que é a nona. Trabalhar pelo meu sonho me traz satisfação? 10ª e última, a pergunta da relevância. O meu sonho beneficia outras pessoas? Então essas são perguntas que você vai fazer ao longo dessa review, né, desses vídeos, na review desse livro, para você entender se você está perto do seu sonho ou se você precisa modificar algumas coisas. Então, aqui, para ajudar a testar o sonho, né, o John Maxwell ele desenvolveu um teste do sonho. Ele pede para você responder a cada uma das 3 declarações que a gente fará aqui, sobre as questões do sonho, respondendo como verdadeiro ou falso. Quando você completar o teste, liste 3 pessoas que o conhecem bem para ajudar a se autoavaliar. Se você já contou a eles sobre o seu sonho, faça isso agora.
né, faça isso, de pedir essa autoavaliação, né, vocês fazerem esse teste juntos. Assim, peça a eles para responderem cada uma das questões que se aplica a você. Em seguida, peça que deem uma nota geral de 1, ou seja, sem chance, a 10, com certeza, sobre a possibilidade de você conseguir realizar o seu sonho. E eu vou fazer esse teste aqui com vocês. Eu vou falar aqui cada uma das perguntas, né, que eu citei agora, e vou colocar 3 frases. Não é múltipla escolha, né, não é, eu vou falar A, B, C, não é uma escolha. Você tem que, cada uma dessas afirmações, dizer se é verdadeiro ou falso. Então, 1. A pergunta da propriedade. O meu sonho é realmente meu? A. Eu seria a pessoa mais feliz do mundo se realizasse o meu sonho. B. Já compartilhei meu sonho com outras pessoas, incluindo aquelas que amo. C. Meu sonho foi desafiado por outros, mas eu ainda o quero. A pergunta da clareza. Consigo ver claramente o meu sonho? A. Consigo explicar o essencial do meu sonho em uma única sentença? B. Conseguiria responder a quase qualquer pergunta sobre o que é, mesmo que não como é o meu sonho? Escrevi uma clara descrição do meu sonho que incluía suas principais características ou objetivos. A pergunta da realidade. Dependo de fatores que posso controlar para realizar o meu sonho? A. Sei quais são os meus maiores talentos e o meu sonho baseia-se completamente neles. B. Meus hábitos atuais e minhas práticas diárias contribuem fortemente para o potencial sucesso do meu sonho. C. Meu sonho provavelmente se tornará realidade mesmo se eu não tiver sorte, se as pessoas importantes me ignorarem ou se opuserem a mim, ou ainda se eu encontrar sérios obstáculos. A pergunta da paixão. Meu sonho me incita a realizá-los? A. Não consigo pensar em mais nada além de ver o meu sonho realizado. B. Penso no meu sonho todos os dias e geralmente acordo ou durmo pensando nele, que eu tinha falado para vocês. C. Esse sonho é importante para mim há pelo menos 1 ano. A pergunta do caminho. Eu tenho uma estratégia para realizar meu sonho? A. Escrevi um plano sobre como pretendo realizar meu sonho. B. Compartilhei meu plano com outras 3 pessoas que respeito para saber a opinião delas. C. Fiz mudanças importantes nas minhas prioridades e nos meus hábitos de trabalho para colocar o meu plano em ação. A pergunta das pessoas. Incluí as pessoas de quem preciso para realizar o meu sonho? A. Cerquei-me de pessoas que me inspiram e que são honestas comigo em relação aos meus pontos fortes e fracos. B. Recrutei pessoas com habilidades complementares para me ajudar a realizar o meu sonho. C. Transferi a visão do meu sonho para os outros e eles compartilham sua propriedade comigo? 7ª. A pergunta do custo. Estou disposto a pagar o preço do meu sonho? A. Posso contar custos específicos que já paguei para realizar meu sonho? B. Já considerei aquilo de que estou disposto a abrir mão para realizar o meu sonho. C. Não vou comprometer meus valores, arruinar minha saúde ou destruir minha família para conquistar o meu sonho. A pergunta da perseverança. Estou me aproximando do meu sonho? A. Consigo identificar obstáculos que já superei na realização do meu sonho. B. Faço algo, mesmo que pequeno, todos os dias para me aproximar do meu sonho. C. Estou disposto a fazer coisas extraordinariamente difíceis para crescer e mudar a fim de realizar o meu sonho. Penúltima pergunta, a pergunta da realização. Trabalhar pela realização do meu sonho me traz satisfação? A. Estou disposto a abrir mão de meu idealismo para que meu sonho vire realidade. B. Estou disposto a trabalhar por anos ou até por décadas para realizar o meu sonho porque ele é muito importante para mim. C. Desfruto tanto a realização do meu sonho que, ainda que eu venha a falhar, considerarei que minha vida terá valido a pena. Última pergunta, a pergunta da importância. O meu sonho beneficia outras pessoas? A. Posso nomear pessoas específicas além de mim que se beneficiarão se o meu sonho virar realidade. B. Estou trabalhando para construir uma equipe de pessoas que pensem da mesma forma para realizar o meu sonho. C. O que estou fazendo para realizar o meu sonho será importante em 5, 20 ou 100 anos? Então é interessante que quando você fizer essas perguntas e você for falar com as pessoas e elas derem a opinião delas, lembrando que são pessoas que te amam e que acreditam, né, em você, ele fala, não se defenda. Porque possivelmente você vai ouvir alguma coisa que você não goste e que talvez você até não concorde, mas não se defenda. Quando você receber essas respostas, procure padrões, procure entender e procure saber o motivo dessas respostas.
tá bom? Então aqui nós finalizamos a nossa introdução e vamos começar agora o primeiro capítulo. Então começamos aqui o capítulo de número 1, que é a pergunta da propriedade. O meu sonho é realmente meu? Então todo início de capítulo, John Maxwell coloca um textinho de algum escritor, alguém que falou algo, que escreveu algo, e ele colocou aqui um texto do T.S. Eliot, que falou o seguinte: tudo que você pensar, tenha certeza de que é o que você pensa. Tudo que você quiser, tenha certeza de que é o que você quer. Tudo que você sentir, tenha certeza de que é o que você sente. Então ele começa a contar uma história aqui de uma pessoa, né, onde o pai desse cara, chamado Arnold, o pai do Arnold queria que ele fosse policial, a mãe achava que ele não era muito bom, né, estudioso, então essa parte acadêmica não seria muito boa para ele, então queria que ele fosse carpinteiro. Então ele começou a fazer um pequeno curso de carpintaria, e aí o John Maxwell ele fala, né, de quem é o seu sonho, né, de quem é esse sonho. E aí ele fala que muitos jovens perdem contato com suas identidades e informação, quem são e o que realmente gostariam de fazer, e adotam os sonhos e desejos de outra pessoa, porque querem sentir-se aprovados ou porque simplesmente não sabem o que fazer. Então na introdução eu falei bastante disso, né? Que os nossos sonhos têm que ser nossos. Não adianta outra pessoa sonhar por nós, né? Porque senão nós estaremos realizando o sonho dos outros, né? Nós precisamos buscar o nosso sonho, o que nós desejamos. E ele começa a falar do sonho do Arnold, né? O Arnold, ele tinha certeza que ele não queria ser policial nem carpinteiro. Então esse já partiu de um ponto interessante ali desse menino. Ele já sabia disso. E aí ele adorava esportes, mas ele nunca tinha encontrado nada que ele gostasse. Então aqui ele fala que ele jogou hóquei, boxe, corrida, arremesso de dardos, arremesso de peso, e não teve nada que o Arnold se identificou. Muita coisa ele fez, mas por mais que ele gostava dos esportes, não era uma coisa que chamava atenção para um sonho dele, né? E conta aqui a história de que ele jogou futebol durante 5 anos, né? Mas ele não era tão apaixonado por esse esporte a ponto de fazer disso um sonho. Só que um belo dia, o técnico dele, né, de todo o time, mandou os meninos ali para academia para que eles pudessem levantar peso, para ficar mais forte, para ganhar mais massa, né, melhorar o condicionamento e tudo mais. Só que nesse exato momento foi que o sonho do Arnold deu um clique. Foi naquele momento que o Arnold falou: puxa, achei, sei o que eu quero fazer da minha vida, né? E aí com 14 anos, o Arnold, que é o famoso Arnold Schwarzenegger, ele descobriu a sua paixão numa academia de ginástica, né? Ele descobriu o seu sonho meses depois, né? Então ele descobriu que aquilo ele queria fazer. Mas o sonho verdadeiro dele, ele descobriu um tempo depois, né? Uns meses, né? Como eu falei, quando ele estava passando na rua e viu uma revista na banca, né? E essa revista tinha lá uma imagem de um fisiculturista fazendo um papel de Hércules num filme. E aí esse cara era o Reg Park, que se tornou o grande ídolo e a grande inspiração do Schwarzenegger. E aí também é interessante como fala que ele não teve o seu sonho entendido. Muita gente não conseguiu entender o sonho do Arnold, né? Nem os seus pais, nem os seus amigos, né? Até fala que o pai dele esperava que fosse passageiro, né? Porque o grande sonho, né? O pai era policial, então o pai queria que ele fosse policial, né? Tanto que uma vez o pai perguntou: Arnold, o que você quer fazer? E ele falou: pai, eu vou ser um fisiculturista profissional. Essa será a minha vida, né? Só que o pai não entendia, e o pai até perguntou: tô vendo que você tá falando sério, né? Mas como que você pretende fazer isso? Enfim, e aí o Arnold fala, né? Até ele coloca aqui, abre aspas, né? Numa fala do Arnold Schwarzenegger, ele diz: nunca poderia ter escolhido um esporte menos popular, meus colegas de escola achavam que eu era louco, mas eu não ligava. Tinha encontrado a coisa a qual queria devotar todas as minhas energias e não havia como me pararem. Minha motivação era incomum. Eu falava de forma diferente com os meus amigos. Estava mais faminto por sucesso do que qualquer outra pessoa que eu conhecesse.
Esse é o poder de um sonho forte. Um sonho é uma imagem inspiradora do futuro que energiza a sua mente, a sua vontade e as suas emoções, dando-lhe forças para fazer todo o esforço possível para alcançá-lo. E essa frase parece muito, né, a que a gente leu do John Maxwell na introdução, né, da definição de um sonho. Né? Por quê? Porque é exatamente isso. Todo homem, toda mulher, toda pessoa de sucesso sempre vai entender o sonho dessa forma. E é interessante que somente, né, na verdade não somente de longe, mas muito cedo, né, aos 18 anos, o Schwarzenegger, enquanto ele estava no serviço militar obrigatório, ele ali ganhou o primeiro prêmio dele, que foi o prêmio Europa Júnior, que foi a primeira competição importante que ele ganhou. No ano seguinte ele ganhou o Mr. Europa, depois ele se mudou para Munique, e aí em 67 ele ganhou a competição de Mr. Universo Amador em Londres, quando ele tinha somente 20 anos. Enfim, apesar da falta de apoio que ele tinha ali na carreira, ele continuou ganhando as principais competições. Ele continuou ganhando muita coisa, né? Muita coisa pelo mundo inteiro, e isso para ele foi bastante importante. Ele ganhou inclusive o prestigioso Mr. Olímpia, e não só uma vez, mas foram 7 vezes que ele ganhou esse título, né? A última vez na década de 80. E o que é bem legal aqui também é que se tornar o maior fisiculturista do mundo não era o único sonho do Arnold Schwarzenegger. Muitas pessoas ficaram chocadas quando ele foi capaz de ter uma carreira mega sucedida, né, muito bem sucedida no cinema. Né? Ele teve, poxa, todo mundo já viu vários filmes, né? Desafio uma pessoa que nunca tenha visto, no mínimo, um filme do Schwarzenegger. Ele fez muitos filmes. E não só isso, mais pessoas ainda ficaram boquiabertas quando ele se candidatou a governador da Califórnia. E não somente se candidatou, como ganhou. Só que as pessoas não sabem ou não sabiam que esses dois eram sonhos dele. Por quê? Porque ele falou com 20 anos para um amigo que queria ganhar o Mr. Universo tantas vezes quanto o Reg Park, que era o ídolo dele, queria fazer filmes como o Reg Park, e queria ser bilionário e queria entrar para a carreira política. Como é interessante, né? Esse sonho já estava na mente dele, no coração, nas vontades, que ele já tinha isso pré-concebido. Independente de quanto tempo ele levasse, isso seria um sonho dele. Tanto que John Maxwell fala aqui, obviamente, quando o livro foi escrito em 2009, ele ainda não tinha conquistado um sonho dele, não tinha realizado um sonho dele, que era ser bilionário. Porque até aqui 2009 o patrimônio dele era de somente 800 milhões de dólares, então era muito pouco. Então ainda faltava muito, faltava ainda 200 milhões de dólares para ele alcançar 1 bilhão. Brincadeiras à parte, mas é um sonho dele. Então se ele deseja e desejava, e ainda se não conquistou ainda, se ele ainda deseja realizar esse sonho, eu tenho certeza que ele vai conquistar. Porque esse vai ser só mais um dos sonhos que o John Maxwell, que o Arnold Schwarzenegger ali gostaria e ainda não realizou, e com certeza ele vai realizar. John Maxwell também fala aqui que um sonho ele só é possível se ele for seu. O sonho precisa ser seu. Muitas pessoas, pretendendo às vezes ser sensatas, elas ignoram os seus desejos. E foi o que a gente já falou na introdução, foi o que a gente falou do Schwarzenegger. Muitas pessoas às vezes desenvolvem uma carreira baseada no que as pessoas querem, baseada no que os seus pais querem, só que nunca é o seu próprio sonho. Às vezes por segurança, às vezes por prudência. Você muitas vezes pode ser considerado prudente, mas você nunca vai ser considerado um realizador. Prudente você pode ser, mas você jamais vai conquistar um sonho se não for realmente seu. O sonho precisa ser seu. O John Maxwell aqui, eu não vou ler todas, mas ele fala até da diferença entre quando os sonhos são seus e quando o sonho pertence às pessoas, a outras pessoas. Então quando o sonho pertence a outras pessoas, eles parecem que não se encaixam. Quando são seus, eles combinam perfeitamente com você. Quando os sonhos são dos outros, parece que é um peso. Mas quando é seu, parece que ele te dá asas, né? Você voa. Quando eles são seus, você fica cheio de energia, você fica acordado à noite. Quando é de outras pessoas, eles parecem que drenam a sua energia, você fica com sono, você não consegue fazer. Né? Quando é dos outros, vai satisfazer os outros. Quando ele é seu,
ele vai te satisfazer. E outras coisas, né, como exemplo. E você tomar posse do seu sonho é o primeiro grande passo para você conseguir realizá-lo. Se você é dono do seu sonho, vai ficar muito mais claro. Você vai ter uma probabilidade muito maior de desenvolver uma estratégia para alcançá-lo, você vai incluir outras pessoas, você vai pagar o preço necessário. Todos são itens de que a gente vai falar ao longo do livro nos capítulos, como eu já falei. E tem mais uma questão importante aqui, que é aquela coisa, eu tenho um sonho, mas eu não vou conseguir fazer, mais isso, mais aquilo, né? E a maioria das pessoas, o John Maxwell fala, que não realizam sonhos porque muitas vezes não querem se responsabilizar por eles. E aí, a gente vê muitas desculpas, né? O John Maxwell aqui cita 3 desculpas que as pessoas dão muito quando elas não buscam o seu próprio sonho. Então as 3 desculpas aqui, né, na verdade a número 1 é você dizer que os sonhos não se realizam para pessoas comuns. E pessoas comuns, depende, o que são pessoas comuns? Às vezes você fala, só pessoas especiais conseguem realizar os sonhos, eu nasci numa família simples, num lugar simples, não tive muita cultura, não tive muito estudo, não tive isso, não tive aquilo, mas são só desculpas. E desculpa todo mundo tem. Ou se você falar, eu sou pobre, nasci num lugar humilde e tudo mais, e não vou conseguir realizar meu sonho porque eu nunca tive condições, às vezes a pessoa que nasce num lar rico, ela vai falar, puxa, eu sempre tive tudo e nunca fui motivado a desafios. Então isso é irrelevante, né? Isso é simplesmente só uma desculpa. Então não existe pessoa especial ou comum, né? Todos nós somos especiais, como nós já falamos. A desculpa número 2 é você dizer, se o sonho não é grande, não vale a pena lutar por ele. É a mesma coisa, a mesma comparação. Às vezes você fala, o meu sonho não é muito grande, então nem vale a pena muito lutar. Só que também, às vezes tem gente que vai falar, nossa, o meu sonho é tão grande que não vale a pena lutar porque eu nunca vou chegar. Então, o que eu quero deixar claro aqui, e o John Maxwell fala, né, porque é uma review do livro, eu sei que eu dei bastante opinião minha, mas dei mais na introdução, agora eu quero passar mais do que o John Maxwell falou. Mas ele fala, não existe sonho grande ou pequeno. O que existe é o teu sonho. O teu sonho é importante, porque o teu sonho é importante para você. O teu sonho não é importante para mim. O meu sonho não é importante para você. Então você precisa ver o que é importante para você. Grande ou pequeno, não importa. Na minha opinião, a opinião do Guilherme se você tem um sonho, ele para você é grande. Porque é importante para você. Então tudo que é importante para você é grande. E a terceira e última desculpa agora não é hora de ir atrás do meu sonho. Só que o momento nunca vai ser perfeito. Não adianta esperar o momento perfeito, quando acontecer isso, quando todos os planetas se alinharem, eu vou... Não vai acontecer. Nunca vai ter um momento perfeito. O momento é você que cria, a partir da sua decisão. Porque realizar sonhos requer uma decisão. Ou você decide fazer e permanece decidindo todos os dias, ou você nunca vai realizar. Por quê? Porque você vai falar que esse ano 2020 está muito cedo, você é muito novo. Em 2021 você vai falar, puxa, já é muito velho. Já estou muito velho, já passou um ano, deveria ter começado lá atrás. Então nunca pense nisso, sempre foque no momento atual. Então é o hoje. O passado é o passado, a gente tem que olhar para o passado somente como uma forma de ver o que a gente fez de certo e prosseguir, e ver o que a gente fez de errado para corrigir. E o futuro é só o amanhã. Você não consegue controlar o amanhã. O amanhã vai ser um reflexo do que é hoje. Então não adianta ter desculpas. Pegue essas 3 desculpas e olhe exatamente do contrário. Tá? E aí ele fala também de como a gente pode tomar posse do nosso sonho. Ele fala alguns pontos aqui para que nós tomemos essa posse. O primeiro ponto esteja disposto a apostar em si mesmo. Você precisa acreditar em você. E só você pode acreditar em você. Ele até fala aqui que é bem legal. Você pode ter sucesso se ninguém acreditar em você. Mas você nunca vai ter sucesso, nunca será bem sucedido se você não acreditar em si mesmo. Então não adianta os 7 bilhões de pessoas no mundo acreditarem em você e você não vai ter sucesso. Mas se 7 bilhões de pessoas não acreditarem em você, mas você acreditar, você tem grandes chances de alcançar o seu sucesso. Então, acredite em si mesmo. A segunda
dirija a sua vida em vez de simplesmente aceitá-la. Foi o que eu falei, é uma decisão. Você não pode simplesmente aceitar a situação que está na sua vida. Ah, e a situação é assim, assim, assado, eu não vou conseguir. Não, tome as rédeas. Tome as rédeas. Guia a sua própria vida. Vai para onde você espera. Escolher dirigir a sua vida não é só aceitá-la. É algo essencial para dominar o seu sonho. Né? E aí o John Maxwell fala que toda vez que você diz sim, você se abre para o potencial e para maiores possibilidades da sua vida. Se você está acostumado a dizer que não pode, que acha isso difícil, você também está certo. Porque você nunca vai conseguir. Então tome as rédeas. Já que o terceiro ponto é: ame o que faz e faça o que você ama. Então isso também é uma coisa interessante. Pessoas bem-sucedidas, aquelas que vêm e alcançam seus sonhos, amam o que fazem e fazem o que amam. Elas permitem que seus talentos e paixões as guiem. Então, eu, por exemplo, fazer a review desse livro é uma coisa que me motiva. Eu sou apaixonado por isso. Eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ensinar, eu gosto de inspirar pessoas, eu gosto de liderar pessoas. É um desejo meu. E não é por soberba, e não é porque eu me acho melhor, não, muito pelo contrário. Eu até brinco, eu falo que eu sou tão burrinho que eu preciso ter um monte de livro aqui atrás de mim para eu poder, né, me capacitar. Mas isso me inspira, então eu estou fazendo esse vídeo simplesmente com a ideia de passar para as pessoas algo que eu sei que foi relevante para mim. E quem sabe eu possa inspirar uma pessoa. Então isso me motiva, isso me deixa apaixonado. Então eu faço isso com o maior prazer do mundo. Já o quarto ponto aqui não compare você mesmo, nem o seu sonho, com outras pessoas ou com os sonhos das outras pessoas. Sucesso é fazer o melhor que você pode com o que você tem, independentemente do ponto de onde você começou. Isso é muito interessante. Não se compare com ninguém. O John Maxwell aqui, ele fala de uma amiga dele, que também é uma escritora, que se chama Joyce Meyer, inclusive eu e minha esposa, a gente tem 2 livros dela. Ela fala o seguinte, de uma forma muito sábia: Deus irá ajudá-lo a ser tudo o que você puder, mas Ele nunca irá ajudá-lo a ser outra pessoa. Por quê? Porque você é único. O seu sonho é único. O seu sonho é somente seu. Você foi uma pessoa criada única. Não existe ninguém igual a você. Pode parecer uma pessoa semelhante fisicamente, mas jamais a pessoa vai ter as mesmas características físicas, emocionais, mentais, de personalidade e tantas outras vertentes. Você é único. E o quinto ponto aqui e último que ele fala acredite na visão do seu futuro, na sua visão de futuro, na verdade, mesmo quando outros não entenderem. A gente vê ali o exemplo do Arnold Schwarzenegger, né, que mesmo que ele tinha ganhado vários títulos, que era um dos sonhos dele, os pais ainda não acreditavam, as pessoas ainda duvidavam. Então você precisa ter muito claro o que você quer. As pessoas não necessariamente vão entendê-lo e não necessariamente vão apoiá-lo, principalmente no início. No início vai ser muito difícil as pessoas apoiarem você, mas não importa. Você tem que seguir o seu sonho. Você tem que ter uma vida, né, atrevida nesse sentido. Você não pode nem ser arrogante e falar, não, o sonho é meu, eu vou fazer e tudo mais. Mas também você não pode deixar de buscar aquilo que você almeja. Né? Não deixe que, às vezes, a falta de entendimento e a falta de apoio às pessoas te afaste do seu sonho. Porque só quem vai se prejudicar é você. O John Maxwell tem outra coisa muito legal aqui que ele fala, que se o seu sonho é realmente seu, então algumas pessoas acharão absurdo. Mas eu não estou dizendo que o seu sonho pode ignorar a realidade. Algo que trato na pergunta da realidade no capítulo 3, que a gente vai falar no próximo vídeo. O que estou dizendo é que você terá de superar sem dúvida muitas coisas negativas para alcançar o seu sonho. E se alguém tenta calar suas esperanças ou negar o seu progresso, pode ser que a pessoa não seja sua amiga. Isso é interessantíssimo. Porque se a pessoa... Lembra que eu falei lá na introdução? Que as pessoas que te cercam e que te amam, elas vão falar para o seu bem, mas a partir do momento que você persiste no seu sonho e mostra para elas que isso é verdade, se elas negarem e te desmotivarem o resto da vida, talvez elas não queiram tanto o seu bem assim quanto você achou
que elas queriam. Infelizmente, o John Maxwell fala e eu acredito. Então, para finalizar aqui o capítulo, agarra o seu sonho. Deus colocou um sonho dentro de você. Ele é seu e de mais ninguém. Isso mostra como você é único, ele guarda o seu potencial. Só você pode fazê-lo crescer. Só você pode vivê-lo. Não descobri-lo, não assumir a responsabilidade por ele e atuar são coisas que o afetarão negativamente. Assim como aquelas pessoas que se beneficiariam do seu sonho. Então, esse foi o capítulo de número 1. Tem um finalzinho aqui que ele fala, faz a pergunta, né? Você consegue responder a pergunta da posse? Depois de tudo que você leu aqui, depois de tudo que você viu no vídeo, o meu sonho é realmente meu? E aí ele diz que se a sua pergunta, a sua resposta a essa pergunta não for um forte sim, você precisa se entender melhor. Para se entender melhor, faça 4 perguntas. Essas perguntas são: o que eu faria se eu não tivesse limitações? O que eu faria se tivesse somente 5 anos para viver? O que eu faria se tivesse recursos ilimitados? E o que eu faria se eu soubesse que eu não fracassaria? São perguntas muito importantes. Agora, se o seu problema é confiança, tem outras 4 perguntas que são também importantes a gente fazer. Que são: quais são os meus dons? Quais são as 5 coisas de que gosto em mim mesmo? Quem são as pessoas que me fazem sentir especial? E de que momentos de triunfo pessoal eu me lembro? Se você começar a recordar disso, talvez isso vai te motivar. Principalmente no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de turbulência ali. Se você se remeter a essas coisas, se você começar a lembrar disso no seu passado, isso vai te motivar a seguir em frente, porque com certeza você pode realizar o seu sonho. Tá bom? Então aqui ficou e nós encerramos esse capítulo de número 1. Vejam aqui o próximo vídeo, né? Na semana que vem nós daremos a sequência no capítulo 2. E é isso. Muito obrigado por terem visto esse vídeo. Não esqueçam de dar um like, de compartilhar esse vídeo com os amigos se vocês gostaram. Não deixem de voltar aqui na semana que vem, tá bom? Meu nome é Guilherme Passos e eu agradeço muito por terem visto esse vídeo, tá bom? Um beijo no coração de todos e Deus abençoe.